Então, muito bom dia a todos. É sempre um gosto estar aqui convosco. Não particularmente por vocês, claro que por vocês também, mas acima de tudo porque o Senhor promete estar connosco e porque é o meu gosto estar com todos aqueles que se interessam pela Palavra de Deus e tiram do seu domingo de manhã, em que podiam estar a fazer outras coisas, apesar do dia hoje não estar muito convidativo para caminhadas e para passeios e para atividade física no exterior, tiram do seu tempo para estarem aqui para ouvir algo sobre a Palavra de Deus. Eu já não estava aqui convosco há alguns meses, porque como o meu irmão Amadeu disse, estive doente desde o verão passado, mas pela graça de Deus estou melhor, sinto-me melhor, posso não estar melhor, porque lá está, eu mesmo antes de saber que estava doente sentia-me bem e portanto isto de uma pessoa se sentir bem não quer dizer tudo, pode dizer alguma coisa. Se nós nos sentimos mal, se calhar é porque não estamos bem, mas podemos sentir bem e não estarmos bem. Isto em termos espirituais é muito significativo, porque há pessoas que acham que estão muito bem, que sentem-se bem e estão mal, porque não estão bem com Deus. Estão bem com elas próprias, mas não estão bem com Deus. Eu também estava bem com a minha doença, sem saber que estava doente. E isto é o grande problema de muitas pessoas, não saberem, não reconhecerem que estão doentes, que estão necessitadas, neste caso não de um médico, mas de um Salvador. E eu quero agradecer a todos os que se preocuparam comigo, não só a minha família, que alguns deles estão aqui, particularmente os meus sogros, ajudaram-me muito neste processo de quimioterapia e de cirurgia, e o meu filho também, é a razão pela qual eu quero continuar a lutar para ficar melhor e para poder continuar aqui para os educar, os meus filhos, e para ser um marido e um irmão produtivo na obra. Eu, depois de tudo isto que eu passei, eu não quero dizer agora que sou um catedrático no sofrimento, um catedrático em viver com a adversidade. Porque eu tenho plena noção de que muitos de vocês, ou se calhar todos vocês, já passaram por situações bem mais complexas do que aquelas pelas quais eu passei. Eu costumo dizer, tenho dito isso, são palavras do apóstolo Paulo, que aquilo pelo qual eu passei foi uma cirurgia para retirar uma parte cancerosa e quimioterapia, é uma leve e momentânea tribulação. Leve e momentânea. Porquê? Porque foram poucos meses e não foi assim tão complicado quanto isso. Na altura parece muito complicado, mas nós depois de olhar para trás percebemos que de facto não é nada comparado com o que alguns de vocês vivem todos os dias durante décadas com um sofrimento muito maior. Portanto, eu não quero arrogar-me aqui só porque passei por uma situação um tanto ou quanto desconfortável, sou agora aqui o maior para falar sobre estes assuntos. Mas quero tirar algumas lições, algumas coisas que eu aprendi, outras que talvez não tenha aprendido ainda bem e que se calhar o Senhor precisa de me ensinar, sobre coisas que nós podemos aprender com a adversidade ou coisas das quais nós podemos beneficiar por termos passado pela adversidade. Nós podemos beneficiar ou podemos beneficiar outros. E vamos ver então algumas 10 lições, eu vou tentar percorrê-las rapidamente nos próximos minutos, algumas lições que nós podemos tirar sobre a adversidade. A primeira coisa que eu posso dizer que nós podemos aprender e que eu aprendi é que não acontece só aos outros. Pode acontecer a qualquer um. E vamos ver algumas passagens, não vamos ter tempo para folhear a Bíblia para todas as passagens, mas eu gosto muito desta passagem de 1 Coríntios 10:13, em que o apóstolo Paulo diz que não veio sobre vós tentação senão humana. Mas a outra versão diz: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Ou seja, não há nada de diferente necessariamente do crente para o descrente naquilo pelo qual ele pode passar. Pode acontecer de facto a qualquer um. Tudo sucede igualmente a todos.
O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Estas coisas acontecem. E mesmo o Senhor Jesus Cristo diz: porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Isto é aqui o Senhor a dizer em Mateus, a passagem anterior em Eclesiastes, as palavras do rei Salomão. É muito fácil nós esquecermos de que estas coisas não acontecem só aos outros. Muitas vezes, principalmente quando somos jovens, pensamos que devemos ter sempre saúde. Ouvimos falar de alguém que está doente e nunca, ou dificilmente pensamos, podia acontecer a mim. Mas é muito fácil nós esquecermos. E quando passamos por elas percebemos, olha, isto de facto não acontece só aos outros. Também pode acontecer a mim. E quando eu falo não estou a falar só de doença, estou a falar de qualquer outra adversidade pela qual nós possamos passar, fruto de vivermos neste mundo que está amaldiçoado pelo pecado. O mundo afetado pelo pecado devido ao pecado dos nossos pais. E também devido aos nossos. Certas decisões que tomamos podem evitar ou potenciar certos desfechos. Mas, no entanto, há uma grande aleatoriedade daquilo que pode acontecer na vida. Há coisas, eu posso ter hábitos de vida mais saudáveis ou menos saudáveis que podem evitar ou podem potenciar certos desfechos. É verdade. No entanto, nós vemos pessoas que passam por um determinado problema de saúde e que nunca fizeram o que quer que seja para ter aquele problema de saúde. Não é? O que é que fez o meu cunhado para aos 4 anos ter o problema que teve de saúde? Alguns, nós vamos falar disso, alguns dirão é pecado na vida dos pais ou da igreja, ou o que quer que seja. Mas vamos ver que de facto não é assim. Há uma grande aleatoriedade. E acontece a uns e a outros. E não temos nenhuma promessa especial pelo simples facto de sermos crentes. Alguns gostam de pegar nesta passagem de Salmos 34. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Não passemos essa mensagem. Eu tenho de dizer que quando houve os incêndios em 2017, já não me lembro se foi os de Pedrógão ou depois aqueles grandes em Leiria, já não sei ao certo, eu vi um crente partilhar no Facebook uma imagem com um testemunho admirável. Aquilo se calhar não era verídico, se calhar foi uma imagem que alguém começou a partilhar só por partilhar. E que dizia assim, tinha tudo ardido à volta e tinha uma casa que ficou preservada do fogo. E disse, esta casa era de uma crente e o Senhor preservou-a. Então o que é que vamos dizer aos outros? O que é que vamos dizer aos outros que morrem em incêndios, perdem tudo nos incêndios, crentes, tementes a Deus? Não devemos enverdar por este tipo de mentalidade, porque depois quando o mal bate à porta, ficamos desarmados. Mas muitos gostam de dizer isto. E depois quando acontece alguma coisa, é falta de fé, é pecado na tua vida. Para esses, há sempre uma explicação, por mais rebuscada que seja. Portanto, pode acontecer a qualquer um. E pode acontecer mesmo ao crente mais fiel. Porque se formos a pensar, Deus vai proteger sempre aqueles que lhe são fiéis. O que é que diria o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo passou por tudo de mal que pode acontecer na vida. Morreu sozinho, morreu sem saúde, morreu sem a companhia de uma mulher, nunca terá casado, pensamos nós, abandonado pelos amigos, perseguido, preso. Então o que é que ele fez? Deve ter feito alguma coisa mesmo muito grave para Deus castigar daquela maneira. Mas não, nós percebemos que a nossa vida, e também passar pela adversidade, deve levar-nos a percebermos que a vida é muito mais do que isto. E não podemos, de certa forma, controlar aquilo que nos vai acontecer. Podemos controlar aquilo, a maneira como reagimos. E a maneira como reagimos pode, isso será a última lição, pode dar um testemunho admirável. Ora bem, temos de avançar. Alerta-nos para a realidade da morte. Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Salmo 39. Faz-me saber a medida dos meus dias, para que eu sinta quanto sou frágil. E nós esquecemos. Quando somos jovens, esquecemos.
que a vida passa num sopro. O que é que disse Jacó, quando já tinha cerca de 140 anos, ou à volta disso? Poucos e maus. Poucos e maus. Eu se calhar olhava para trás e pensava, parece que foi ontem que eu me apaixonei pela minha esposa Raquel. Parece, ali junto ao poço, parece que foi ontem. E o tempo foi num sopro. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmo 90. E neste mesmo salmo diz que a vida do homem é 70 anos e que aqueles que passam, o melhor é canseira e enfado. Palavras de Moisés. O Salmos também diz que os seus dias são como a erva. Passa no instante, está aqui e depois já não está. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Eclesiastes 3:20. E esta passagem que eu gosto bastante: melhor é ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete. Isto parece que não faz muito sentido. Não é? Pode ser melhor ir à casa onde se está a lamentar uma morte do que à casa onde há festa. Porque naquela está o fim de todos os homens e os vivem o aplicam ao seu coração. Eu penso que no versículo seguinte diz que ali há sabedoria. Nós podemos aprender alguma coisa na casa onde há luto. Esta passagem é muitas vezes citada em funerais. No funeral da avó Laura, também do nosso irmão Amadeu, do nosso irmão Adriano e do nosso irmão Fernando, o nosso irmão Francisco falou dessa passagem. Melhor ir à casa onde há luta do que à casa onde há banquete. Porque onde há luta as pessoas confrontam-se com a realidade da morte. E uma casa onde há banquete, ninguém se lembra. Mas sabe uma coisa? Esta passagem também foi citada num casamento. No meu casamento, o nosso irmão Amadeu fez questão de dizer isto. E com toda a razão, porque naquela altura, no meu casamento, estávamos todos, penso eu, estávamos todos felizes. Imaginem, até a Cláudia ainda estava feliz na altura. Mas estávamos todos felizes. Estávamos todos felizes. Só que é melhor ir à casa onde há luto. Porque ali aprendemos alguma coisa. Na casa onde há banquete esquecemos de quão efêmera é a vida. Mas na casa onde há luto, nós lembramos. Isto, ele morreu e eu estou preparado. E nós muitas vezes apelamos, e devemos ser sábios nesse aspecto, para não sermos demasiado maçadores para as pessoas, mas aproveitamos para expor o Evangelho e alertar as pessoas para a necessidade de se encontrarem com Deus. Também temos esta passagem do que o Senhor diz àquele louco, aquele rico, insensato, louco: esta noite pediram a tua alma. E o que tens, para quem será? Aos homens está ordenado morrer uma vez, depois disso o juízo. Não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. A vida é frágil, frágil. Nós pensamos que vivemos para sempre, mas não iremos viver. E facilmente nos esquecemos de que a morte é a maior certeza na vida, mas como o nosso irmão Amadeu disse no início, e outros irmãos também citaram isso, e nós cantamos várias vezes isso, o Senhor pode vir. Portanto, a morte pode não acontecer àqueles que confiam no Senhor e que estiverem vivos quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Mas é a maior certeza. E mesmo Camões disse: nunca vi coisa mais para lembrar e menos lembrada do que a morte. As pessoas lembram-se de tudo, mas não querem lembrar da morte. Sabe? É aquele tipo de coisa que a gente sabe, só que não quer admitir. Não quer lembrar dessa inevitabilidade. Isto também deve alertar-nos para a importância de aproveitar o tempo e de valorizar aquilo que é eterno. Tomar as nossas decisões não com base no aqui e no agora, mas na eternidade. E, muito importante, alerta-nos para a urgência de nos prepararmos para a eternidade. E preparar para a eternidade não é dar o nosso melhor para que o Senhor depois se apiede de nós. Vamos preparar para nos encontrarmos com o teu Deus, mas é preparar agora, confiando na obra redentora do Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo para salvar os pecadores. E para isso, como eu disse logo no início, apesar, mesmo que nos sintamos bem com nós mesmos, é reconhecer que precisamos de um Salvador. E deve ajudar-nos a anelar pela eternidade. Porque o Senhor, quando vier buscar a sua igreja, Ele vai levar-nos. Mas se calhar alguns, a começar por mim, vão estar tão agarrados a este mundo que o Senhor vai ter de puxar com muita força.
E quando passamos pelo sofrimento e perante a iminência da morte, nós pensamos assim: isto realmente é tão pouco em comparação com aquilo que eu tenho na eternidade. Deve ajudar-nos a anular, a buscar as coisas que são do alto, como também cantámos hoje. Deve também ajudar-nos, quando passamos pela adversidade, deve ajudar-nos a assumir quão frágeis nós somos. Não somos tão fortes quanto pensávamos que éramos. E Paulo era muito bom nesse aspecto. Paulo não se escondia. Paulo tinha problemas, passava por dificuldades físicas, dificuldades anímicas, até dificuldades espirituais. Ele não tinha problema nenhum em dar a conhecer isso. Mas por vezes há pessoas que se fecham, não querem que ninguém saiba da sua vida. E nós que vivemos, nós que somos igreja, somos um corpo, somos uma família, não devemos ser assim. Não devemos fechar. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Isso não é um bom princípio. Então o que é que Paulo diz nesta passagem acerca de Tíquico e de Onésimo? Eles foram saber tudo o que por aqui se passa. Ou seja, Paulo dava-se a conhecer os problemas pelos quais estava a passar, que estava preso, problemas até financeiros pelos quais passava. Ele não se fechava, dava-se a conhecer. Ele diz mesmo: foi-me dado um espinho na carne, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Admitiu as suas dificuldades. E diz também em Coríntios, 2 Coríntios: não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio, de modo tal que até da vida desesperamos. Não há problema em nós dizermos: sim, eu estou a passar por um problema, sim, é difícil, mas o Senhor está do meu lado. Eu continuo. Deve ser esta a nossa postura. Não é fingir que está tudo bem, ocultar os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas sermos abertos. Algumas pessoas escondem-se numa condição de fragilidade, evitando expor-se. E eu tenho de dizer que apreciei de certa forma, apesar de ele estar no erro, e apesar de nem sequer apreciar particularmente a personagem, nem a obra, apreciei a forma como um cantor recentemente falecido, Marco Paulo, lidou com a sua doença e com a sua morte. Não foi daquelas pessoas que se escondeu, nunca mais ninguém o viu, mas não apareceu, deu a cara, mesmo quando estava doente, mesmo quando estava sem cabelo, falou abertamente da sua doença e não se escondeu, porque às vezes o que acontece é deixamos de ver uma determinada pessoa e passados uns meses ou uns anos descobrimos que faleceu vítima de doença prolongada. Nós já ficámos a saber também, vai da própria pessoa, gostava de ser o centro das atenções, achava-se muito importante e foi uma personalidade relevante na sociedade, mas há pessoas que não o fazem, escondem-se por completo. É aquele discurso foi totalmente transparente. Mas vemos um bom exemplo em Paulo, que várias vezes assumiu a sua fragilidade física, anímica e espiritual. Ele dava-se a conhecer para mostrar que não era um super-homem. Para mostrar que também passava por problemas. Para que os outros não se sentissem: olha, deve-se passar algo de errado comigo, porque isto está a ser difícil. Eu não vejo mais ninguém a admitir que isto é difícil. Porque quando nós passamos por dificuldades e dizemos aos outros: olha, sim, é difícil. Sim, eu às vezes fico desanimado. Sim, às vezes eu fico perplexo com o que se passa. Não sei o que é que Deus está a fazer. É natural. Mas por vezes o que se passa é: toda a gente finge ter uma vida perfeita, toda a gente finge que não tem problemas, e depois os outros, quando passam por problemas, pensam assim: deve-se passar algo de errado comigo. Mas não deve ser assim. Não deve ser assim. Devemos ser transparentes. E devemos encontrar nos crentes alguém com quem contar e a quem poder contar. Não para mexericos, não para andar por aqui a espalhar coisas coisas privadas, mas sim para poder ajudar. E que não aconteça no nosso meio esta frase que eu digo que infelizmente traduz um pouco do sentimento que por vezes há no meio dos crentes. Quando cumprimentamos alguém, dizer: está tudo bem, não está? Não, claro que não dizemos a segunda parte, mas às vezes parece que é isto que se passa no meio dos crentes. Se não estiver, faz de conta que está, porque na verdade ninguém quer saber. E uma família não funciona assim. Uma família que funciona assim é disfuncional. Uma família que ninguém quer saber. Fingem todos que se amam muito.
Mas depois, quando alguém passa por problemas, não quer contar e os outros também não querem saber. Isto é terrível. Isto não é uma família. E é importante, perante a inevitabilidade da adversidade vir às nossas vidas, é importante nós estejamos preparados. Porque o dia mau vai chegar. E Paulo fala sobre a importância de estarmos preparados, tomarmos a armadura de Deus, para que no dia mau possamos resistir e ficar firmes. E Paulo tinha feito isso. Paulo tinha-se preparado. Paulo diz aqui nesta passagem de Filipenses 4, já aprendi a contentar com o que tenho. Sei estar abatido, sei ter abundância, em todas as coisas sou instruído. Portanto, ele já se tinha preparado antecipadamente para as agruras da vida, para as dificuldades da vida. Porque, coitado do crente que só está preparado na sua vida para que tudo lhe corra bem. E, infelizmente, alguns pregam de cima do púlpito, vai correr tudo bem. Não vão ter problemas na vida. E depois, quando vêm os problemas, não estão preparados. Paulo estava preparado. E Paulo preparava os crentes para isso. E devemos estar preparados. Eu agora quero só citar aqui algumas passagens para vos explicar. Eu depois vos explico-vos porquê destas passagens. Esta passagem em que os discípulos se perguntavam porque é que aquele homem tinha nascido cego. Tinha nascido cego, se tinha sido pecado dele ou pecado dos pais. E esta passagem da minha graça te basta e Deus promete a sua paz. Já vou explicar estas passagens. E esta passagem de que o Senhor se apiedou de Epafrodito, mas Paulo teve de deixar Trófimo doente em Mileto. Eu já vos explico o porquê destas 4 passagens, 5 passagens. Não temos muito tempo para estar, já explico a seguir. É essencial estarmos preparados antecipadamente para quando a adversidade chegar. Porque a adversidade é como uma onda que vem sobre nós, mais cedo ou mais tarde. O que é que vamos fazer? Vamos ignorar? Vamos fazer de conta que a adversidade não vem? Ou que a onda não vem? E quando vem por cima de nós e ficamos prostrados em terra? Vamos entrar em desespero? Ai, vem a adversidade, ai, o que é que eu vou fazer? E deixar de viver a nossa vida? Vamos tentar impedir que a onda venha? Vamos tentar impedir que a adversidade venha? Há coisas que nós não podemos controlar. Vamos deixar levar, olha, quando vier bem e eu vou? Ou vamos preparar para o impacto? É isto que vamos fazer, estarmos preparados para quando vier a onda, estarmos com os pés bem firmados e claro que vamos sofrer, vai abanar-nos, provavelmente vai deitar-nos abaixo, mas também estamos preparados. Nós vemos, ainda fez não sei quantos anos, aqueles jovens que morreram no Meco, na praia do Meco, provavelmente não estavam preparados para a onda. Deviam estar de costas, ou o que fosse, ou era de noite, e levaram com aquela onda e foram, e morreram quase todos. Portanto, não estavam preparados. É importante, então, para estarmos preparados para o impacto, é importante aprender algumas lições. E a primeira lição é por causa daquela passagem do cego de nascença. Não é castigo de Deus. A adversidade não é Deus, olha, Deus está a fazer-te isto para te castigar por causa do que tu andaste a fazer. Por causa do que nós andamos a fazer, nós merecemos a condenação eterna. Mas a graça de Deus permite que nós não soframos esse castigo. Mas eu também não sou daqueles que dizem que isto está a acontecer por causa daquilo. Porque sempre que isso acontece na palavra de Deus, primeiro acontece no Velho Testamento, quando o Senhor avisa: se vocês não andarem nos meus caminhos, eu vou mandar isto e aquilo. E diz, especifica. Vão dar as pragas, vão mandar isto, vão mandar aquilo, e depois vão mandar mais estas e mais aquelas, e depois vocês vão desterrados. Ele diz o que vai acontecer. Mesmo quando Davi pecou, e o seu filho morreu, e depois o seu reino teve várias convulsões, o que é que aconteceu? Veio o profeta Natã e disse: isto vai acontecer por causa do teu pecado. Mesmo em Corinto, quando os crentes, alguns estavam doentes, alguns já tinham morrido, o apóstolo Paulo esteve lá para dizer: olha, isto está a acontecer por causa daquilo. Agora, quem é que se quer, desculpem lá a expressão, armar em Natã
ou em profeta para dizer, olha, isto está a acontecer por causa daquilo. Eu não me meto por aí. E eu acho que é um péssimo serviço que fazem aos crentes e à obra de Deus quem se põe a adivinhar. Eu conheço um caso, aqui perto, de alguém que exercia uma pressão tal sobre os crentes da sua igreja, um líder de uma igreja. Uma vez encontrou um crente que tinha uma perna partida e que ele não era assim muito assíduo aos cultos. Às vezes vinha, às vezes não vinha. E ele diz, olha, isto é castigo de Deus, porque tu não vens aos cultos. E olha que vai acontecer de pior. O que é isto? Temos de ser inteligentes. Temos de ser bíblicos. Com que base bíblica é que alguém pode dizer isto está a acontecer por causa daquilo? Eu lembro também há uns anos, por causa dos incêndios que houve, curiosamente foi no ano em que veio cá o chefe máximo da Igreja Católica, em 2017. E alguns diziam, eu lembro de alguém dizer, isto é castigo de Deus, porque Portugal é um país complacente com a idolatria, não sei. Mas que raio de testemunha é que se está a dar? É um descrédito para a palavra de Deus. Porque depois, quando acontecem problemas na vida dos crentes, como é que eles vão justificar? Não é castigo de Deus. Imagina que conforto traria aos meus sogros há 30 e muitos anos, quase 40 anos, se alguém chegasse à beira deles e dizer, olha, esta situação pela qual vocês estão a passar, olha, Deus os está a castigar. Ou está a castigar a vossa igreja. E há quem diga isso. E depois alguns crentes ouvem aquilo e vão-se abaixo. Ficam desanimados. Ficam prostrados no deserto, por assim dizer. Isto não edifica ninguém. Isso edifica, sim, a soberba e o orgulho de quem o profeta, porque depois exerce ali uma pressão sobre os seus, entre aspas, subordinados. Porque é isso que pretendem. Não é castigo de Deus. Portanto, é importante nós estarmos preparados para, quando vier a adversidade, não irmos nesta conversa de Deus está a castigar-te. Claro que há coisas que, se eu não tenho cuidado com a minha alimentação e depois tenho problemas de saúde associados, isto é outra coisa. Alguns gostam de dizer Deus é o médico dos médicos, e é verdade. Mas se nós não nos pomos a dizer ao médico, eu tenho este problema e a solução é esta, se fizermos isso, ele se calhar põe-nos fora do consultório, vamos dizer isso a Deus? Vamos dizer a Deus qual é a receita para o nosso problema? A receita que Deus dá, aquela passagem, a minha graça te basta. E outra passagem que diz, a paz de Deus, não estejais inquietos por coisa alguma, mas a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Graça e paz. É sempre isto que Deus promete. Deus não promete cura. Deus não promete a solução que tu pretendes para o problema. Não sejamos como Naamã, que estava à espera que tudo acontecesse daquela maneira. Eu tenho um problema de saúde, que naquele caso era lepra, o profeta vai pôr a mão sobre mim, vai pôr-se em pé, pôr a mão sobre mim, invocar o seu Deus, e eu vou ficar curado. E a receita de Deus não era aquela, era outra. Vai e lava-te no Rio Jordão. A receita de Deus é graça e paz. É só isto que Ele promete. Claro que é curioso que isto aparece em todas as epístolas de Paulo. Graça e paz. Graça e paz. Mas há algumas em que aparece o que mais? Misericórdia, exatamente. E o Senhor pode, em alguns casos, que nós não percebemos porquê, não há garantia do desfecho desejado. Não há garantia de que vai acontecer aquilo que nós queremos. Porque reparem neste exemplo. Epafrodito, o Senhor se apiadou dele. Trófimo, eu tive de deixar Trófimo doente em Mileto. Ou seja, num caso, Deus se apiadou, no outro, olha, ele ficou doente, ficou num sítio, Mileto era um sítio onde podiam dar bons cuidados médicos, deixou, se calhar, no que seria equivalente agora a um dos melhores hospitais para ser tratado. No entanto, Paulo já não conseguiu curar. Portanto, nós não temos a certeza do que é que vai acontecer. E eu não resisto a contar-vos uma situação que alguns, pelo menos penso que o irmão Amadeu estava presente, eu também estava, num culto online, alguém deu uma mensagem e basicamente foi o testemunho dele sobre o transplante de rim
que ele teve, a que ele foi sujeito, e correu tudo muito bem. E foi extraordinário, o Senhor se apiadou dele. Mas... E, por coincidência ou não, nessa mesmo culto online, ele fez um transplante e correu tudo bem. Estava um crente que também tentou fazer um transplante, mas não correu bem. Mas o Senhor dava-lhe a graça de conseguir viver com a hemodiálise. Tinha de fazer, penso que todos os dias tinha de fazer hemodiálise. E que até conseguia dormir durante a hemodiálise. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Não pensemos que aconteceu com aquele, vai acontecer igualmente comigo. Porque os nossos corpos são diferentes, os propósitos de Deus podem ser diferentes. Portanto, não venhamos... Eu não gosto muito daqueles testemunhos admiráveis. Aconteceu isto na minha vida e foi espetacular. Não é por causa de correr da maneira que eu quero que o Senhor é bom, e por causa de correr não da maneira que eu quero que o Senhor é mau. E outra situação que também isto passou-se, e eu acho que foi muito grave do ponto de vista de quem liderava. Num retiro de jovens, há uns anos, houve alguém, numa altura que estavam a dar testemunhos de experiências, alguém deu um testemunho de uma situação, de um jovem que teve um problema. Eu não vou entrar em pormenores porque o caso que eu estou a falar até é conhecido da maior parte, mas alguém estava a contar um outro caso de alguém que teve um problema de saúde, que tinha um determinado nome, uma determinada ocupação, mas no final tudo correu bem. O Senhor é bom. E estava lá uma irmã nossa que tinha uma experiência parecida de um familiar, mesmo nome, mesma ocupação, mesmo problema, mas morreu. Mas o Senhor é bom, não é mesmo? E quem liderava aquele retiro disse: não, os jovens precisam de ouvir a outra história. Não. Nós precisamos de ouvir as duas. Precisamos de ouvir do Epafrodito, precisamos de ouvir do Trófimo. Precisamos de ouvir daquele irmão que teve um transplante e correu tudo bem, e precisamos de ouvir também o outro, que tem de sofrer todos os dias com aquilo, mas que o Senhor lhe dá a graça. E precisamos de ouvir a história do jovem que teve um problema de saúde e correu tudo bem, e do outro que morreu. Porque nós não sabemos qual é o desfecho. E temos de estar preparados para um e para o outro. Porque só nos preparamos. Coitado do Trófimo, só estava preparado para ter saúde. Não estava preparado para quando as coisas corressem mal. Coitadinho. Aprendeu da pior maneira. A passar por elas. Portanto, é muito importante nós estarmos preparados. Deve levar-nos a estarmos mais atentos a nós e aos outros. Porque eu agora devo estar mais alerta, não só aos meus problemas futuros, mas também aos dos outros. E aqui eu gosto muito desta passagem que o Senhor diz à nação de Israel: não oprimirás o estrangeiro, porque foste estrangeiro na terra do Egito. Tu conheces o coração do estrangeiro. E quando nós passamos pelas situações, nós conhecemos o coração da pessoa que está a passar por aquele problema, porque nós também já lá estivemos. E podemos ajudar de uma maneira que não poderíamos ajudar se não tivéssemos passado por elas. Já que vamos passar pelas adversidades, ao menos tiramos alguma coisa de bom para nós ou para outros. Exatamente, é isto. Podemos estar mais sensíveis à condição dos outros, porque antes de passarmos por elas, se calhar até desprezávamos aqueles que passam por certas situações. Mas agora passamos por elas, ora, realmente eu consigo compadecer-me, ser mais empático em relação aos outros. Mas a mais importante, penso eu, é a consolação de Deus. É nestes momentos de adversidade que nós podemos experimentar de uma maneira que se calhar não experimentamos de outra, a consolação de Deus. E temos esta passagem de Salmo 23: a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado nem sempre é para dar festinhas, às vezes é mesmo para levarmos alguma porrada, não é? Não é 23, é 23, mais à frente um bocadinho. E é Salmos, não é Salmos. Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado. Deus nos consola em toda a nossa tribulação. Em 2 Coríntios nós lemos isso. E Paulo, quando na sua primeira defesa ninguém esteve com ele, mas o que é que ele diz? O Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. Nos momentos mais difíceis, em que ninguém está connosco, parece que todos nos abandonaram, temos sempre o Deus de toda a consolação connosco. E é muito, muito interessante quando
os 3 amigos de Daniel foram lançados na fornalha. E quem é que estava lá com eles? O Senhor estava com eles. O Senhor não os livrou da fornalha, mas estava com eles na fornalha. E muitas vezes o que é que vai acontecer nas nossas dificuldades? Podemos ir para a fornalha, mas não vamos estar sozinhos. E há aquela bela história, um poema das pegadas na areia, em que alguém pensa que nos momentos mais difíceis da sua vida ele só vê um par de pegadas na areia, quando antes via 2, era ele e o Senhor. Mas nos momentos mais difíceis ele só vê um par de pegadas e pensa, o Senhor abandonou-me nos momentos mais difíceis. E aí o Senhor tem de lhe dizer o quê? Foi aí que... O quê? Peguei ao colo, exatamente. Foi aí que peguei ao colo. E é aí que nós podemos experimentar, se calhar de uma maneira que não podemos experimentar de outra maneira. Como Deus é bom, podemos experimentar a sua presença, a sua paz, a sua força e a sua graça. E se calhar de outra maneira não podemos. E deve levar-nos a aproximar-nos de Deus. Por exemplo, o salmista diz: foi bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Jó diz o quê? Que antes ouvia falar de ti, mas agora meus olhos te veem. Ou seja, aproximou-te de Deus. Nos gloriamos das tribulações, porque produz a paciência, a experiência e a esperança. Pode haver coisas positivas do ponto de vista espiritual para nós. Do ponto de vista físico até podemos ficar com sequelas para toda a vida, podemos morrer até daquilo, mas deve levar-nos a aproximar-nos de Deus. E aqui também fala outra passagem das várias tentações que devem resultar em louvor e honra e glória. A prova da nossa fé obra a paciência, ou seja, estas adversidades podem gerar ou devem gerar em nós coisas produtivas. E aqui Paulo, naquela passagem do espinho na carne, mostra como esta experiência difícil pela qual ele teve de passar, e atenção, ele chama leve e momentânea tribulação a quê? A viver décadas com espinho na carne. Portanto, se ele diz que é leve e momentânea, quem sou eu para dizer coitadinho de mim, passei aqui uns meses mais complicados na minha vida? Quem sou eu? E isto ajudou Paulo a ver a sua vida completamente ao contrário. Me glorio nas fraquezas. Sinto prazer nas fraquezas. Quando estou fraco, então sou forte. Porquê? Porque Paulo passou a ver a sua vida não aqui e agora, mas a eternidade. Devemos ser gratos por aquilo que temos. Uma das coisas que mais me incomoda nas pessoas é a ingratidão. Quando as pessoas lhes é dado tanta coisa e depois, olha, eu sei que poucos vão perceber a expressão, mas são um pouco como Jeshurun, que engordou e viu coisas, ou seja, tem tudo e mais alguma coisa, e depois ainda reclamam, ainda respondem mal. Isso é algo que me incomoda bastante. A gratidão pelo que temos, em tudo é graças. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Isto é o profeta Jeremias a dizer numa altura em que a vida lhe corria tudo bem, certo? Não, Jerusalém destruída, triste, com o povo exilado. E ele dizia, as misericórdias do Senhor não têm fim. E eu lembro-me de há uns anos, esta é uma passagem que o nosso irmão Amadeu e a nossa irmã Anabela cantam, e eu recordo-me de, mesmo depois de passar pela adversidade, particularmente a nossa irmã Anabela pensou, era capaz de cantar isto. E nós devemos ser capazes de cantar, dizer as misericórdias do Senhor não têm fim, mesmo quando passamos pela adversidade. E o Senhor, na perspectiva da morte, tomando o pão e havendo quê? Reclamado do que lhe ia acontecer, não, havendo dado graças, partiu. E muito importante, podemos confortar outros. Estou quase a acabar também. Podemos confortar outros. Porque o Senhor diz que a consolação com que somos consolados por Deus deve levar-nos o quê? A consolar os que tiverem alguma tribulação. Deve levar-nos a fazê-lo. Não é consolar os outros e falar só dos nossos problemas. Eu passei por mais isto e mais aquilo. Isso não é grande consolação. Mas podemos ajudar
com a nossa experiência, como eu disse, sim, dói, sim, é difícil, mas confia no Senhor, o Senhor vai dar graça, o Senhor não te vai deixar tentar acima daquilo que tu podes suportar. Porque nós, quando passamos pela adversidade, podemos confortar com empatia outros que passam pelo mesmo, reforçando que Deus dará a graça. Uma forma de consolar, que eu não gosto de nada, eu costumo dizer até, que me irrita solenemente, é aquela expressão, vai correr tudo bem. Há muitas pessoas que diziam, vai correr tudo bem. E de facto é uma frase que traz consolação. Traz consolação à pessoa que o diz. À pessoa que o diz. Traz alguma consolação, porque olha, eu consegui dizer alguma coisa agradável àquela pessoa. Mas a pessoa que o recebe não tem garantia de que isso vai acontecer. E não é por ouvir muitas vezes, vai correr tudo bem. Se bem que o pensamento positivo é importante para a recuperação, é verdade. Mas não consola, não é verdadeira consolação. A consolação de Deus não é, vai correr tudo bem. A consolação de Deus é, vai ser difícil, mas eu vou estar contigo. Porque lá está, não podemos preparar as pessoas só para no fim vai tudo dar certo. E vai dar. Atenção, vai tudo dar certo. Eu dizia há algum tempo, mas também eu dizia isto, e eu tenho de admitir, eu dizia isto, porque também a minha situação não era tão complicada quanto a de alguns. Se me tivessem dito outro tipo de cancro, eu se calhar não estava tão animado. Mas eu costumava dizer, o Senhor vai livrar-me do cancro. Nem que seja pela morte, mas vai livrar-me do cancro. Só que ninguém quer esse desfecho, não é? Alguém deseja isso? Eu duvido que alguém deseje esse desfecho. Mas podemos confortar os outros biblicamente. E se nós tivermos passado pela situação, podemos dizer, eu já por lá passei e pude experimentar a consolação, o conforto de Deus. E, para terminar, a oportunidade de dar o exemplo. Porque nós podemos até não sermos capazes de subir a um púlpito e dizer 2 ou 3 frases seguidas. Podemos não ser capazes de ter grandes conversas em privado. Mas uma coisa que, particularmente os mais velhinhos, podem pensar, eu não posso fazer nada. Podem orar. E podem dar um exemplo. Podem dar um exemplo extraordinário. Jó, quando passou pela adversidade, o que é que disse? O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. José também disse, vós intentaste mal contra mim, mas o Senhor intentou para bem. Ou seja, deu um exemplo extraordinário aos irmãos de como passar pela adversidade. Davi, dada a situação, ainda antes de ser rei, parecia que estava tudo perdido. Aquelas situações que às vezes nós vemos nos filmes em que parece que o herói da história acabou-se, já está derrotado. Davi muito se angustiou. Todavia, se fortaleceu o Senhor seu Deus. E sabe uma coisa? Os seus seguidores, os soldados que estavam com ele, viram a sua força no Senhor. E no fim correu tudo bem. Correu tudo bem? Sim. Correu tudo bem. Paulo e Silas oravam e cantavam. E os outros presos escutavam. Depois de passar por uma situação em que foram presos injustamente, foram chicoteados, foram presos no tronco. Não era só preso aqui dentro de uma cela ou preso assim por um braço. Era com as mãos e com as pernas presos numa posição altamente desconfortável. Oravam e cantavam. E muito importante, os outros presos os escutavam. Porque se eles estivessem a blasfemar, se estivessem a protestar, os outros presos escutavam e depois não teria o impacto que teve. Paulo dizia, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ou seja, apesar da dificuldade, o Senhor nos capacita. As coisas que aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, dizia o apóstolo Paulo. Um exemplo extraordinário. É que é possível. Eu dizia assim, vamos ver, quando eu sabia que ia passar por esta situação, que ia ter uma cirurgia, que ia ter quimioterapia, eu costumava dizer, vamos lá ver se eu prego melhor na cama de enfermidade do que de cima de um púlpito. Percebem uma coisa? Os presos escutavam.
E às vezes nós, na maneira como agimos perante a adversidade, estamos a pregar de uma maneira demolidora, no bom sentido. Possivelmente o maior sermão das nossas vidas é pregado quando passamos pela adversidade, particularmente na forma como lidamos com a morte. E que Deus dê graça a mim, passo pelas dificuldades, a vocês que passam ou irão passar por adversidades, que a maneira como as encaram, porque não podem controlar o que acontece, mas podem controlar a forma como reagem ao que acontece, particularmente com o envelhecer e com a morte, podemos dar uma grande lição. Eu vi recentemente o nosso irmão Manuel Augusto, o Roque, está a passar por uma situação muito difícil, mesmo muito difícil. O pai do nosso irmão Marcos, do IE, tem esclerose lateral amiotrófica. E ele é daquele tipo de casos em que, humanamente falando, não vale a pena dizer vai correr tudo bem. Porque ele tem um rumo traçado e é definhar até morrer. E é um grande sofrimento. E ele esteve internado no início de novembro, há cerca de 2 meses. E diz-me o Marcos que ele mesmo ali conseguiu dar um testemunho admirável às pessoas que estavam à volta. E queria deixar ainda mais um pensamento, que infelizmente nós agora até vemos isso a acontecer, a passar a ser legal, estar na legislação da eutanásia. O que é que a eutanásia diz? Diz assim: quando ficar difícil, desiste. É isso que diz. Não é? O que é que diz o apóstolo Paulo? Quando ficar difícil, o Senhor me assiste. Isto deve fazer toda a diferença. Faz a diferença para aqueles que vêm. Eu não vou dizer que é fácil. Mas com o Senhor tudo é bem mais fácil de encarar. E eu não imagino como seria eu passar por esta situação se não tivesse o conforto e a consolação do Senhor. Graças a Deus pelas lições que podemos tirar, e que o Senhor nos abençoe a todos.